Estamos de volta com o segundo bloco do Guarulhos em Destaque, conversando com o doutor Alexandre de Sá Domingues, advogado criminalista, mestrado em Direito Penal pela PUC São Paulo, especialização em Direito Penal pela Escola Superior Ministério Público, pós-graduação em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e pós-graduação em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Olha só o currículo do nosso convidado de todas as semanas, e toda semana a gente vai falar um pouco do currículo do doutor Alexandre de Sá Domingues, para você ver o prestígio dos nossos convidados aqui na nossa bancada. Tem aqui o doutor Reginaldo Sena, especialista em Direito do Consumidor, e tantos outros convidados que fazem parte dessa bancada. Doutor Alexandre, tivemos matéria, vamos dar o crédito aqui para o veículo Folha Metropolitana. A apreensão de menores aumenta 900% na cidade de Guarulhos. Do total de apreensões feitas, 368 foram em flagrante. No ano anterior foram 320. Isso representa um aumento de 15%. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque está em discussão no Congresso Nacional, e já falamos aqui em programas anteriores, que a diminuição da idade penal não vai resolver o problema. Eu queria que o senhor comentasse a respeito desses dados aqui. Ô Geraldo, antes de entrar no assunto, eu queria dar um exemplo, né? Quem já teve filho, por exemplo, a mulher quando está grávida, ela antes de estar grávida, ela não vê tantas grávidas na rua. Quando ela está grávida ou quando está pensando em engravidar, ela e o marido dela começam a ver gente grávida em todo lugar. Começa a ver barrigas, começa a ver carrinhos de bebê, começa a ver berços, começa a identificar na cidade as lojas que trabalham com produtos para crianças, para bebês. Por que a gente funciona assim? O nosso cérebro é treinado a focar naquele assunto que está em pauta. E a redução da maioridade penal é um desses assuntos, Geraldo. A gente tem na nossa sociedade um trabalho quase que constante dessa questão dos menores. A gente identifica no crime praticado pelo menor de idade o maior problema da violência da nossa atualidade. E os índices mostram o contrário. Apesar da manchete da Folha Metropolitana ter dito que cresceu 900% o número de adolescentes apreendidos, esse número está sendo referido ao número de adolescentes que estão internados na nossa cidade. Hoje nós temos algumas unidades da chamada Fundação Casa, antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, que abriga os menores infratores, ou chamados adolescentes em conflito com a lei, esses menores que foram, aos quais foi aplicada a chamada medida socioeducativa. Em outras palavras, a medida socioeducativa de internação é quase como uma prisão. Daí já mostra um equívoco que a gente identifica nos discursos de muita gente, que o menor não responde pelos seus atos. Não é verdade. Os menores de idade, a partir dos 12 anos, podem inclusive ser internados. E essa internação pode chegar até 3 anos de internação. É uma medida bastante grande, né? Os adultos, se a gente for pegar uma média, não ficam internados 3 anos em média, porque os crimes que normalmente as pessoas são levadas ao cárcere ficam um período no regime fechado, depois progridem para o regime semiaberto e posteriormente cumprem o restante da pena no regime aberto. Então, falar que 3 anos de internação é não responder por nada é um equívoco. Os adolescentes respondem sim por isso. Agora, as estatísticas, e essa reportagem ela indica, as estatísticas mostram que os crimes praticados por adolescentes são menos de 1% do total de crimes praticados na nossa sociedade. E se a gente for considerar crimes violentos praticados por menores de idade, isso não dá 0,5%. Então, olha, dá uma olhada como as coisas estão invertidas. Luiz Flávio Gomes, que comenta essa matéria da Folha Metropolitana, que é um grande jurista estudioso nessa matéria, ele fala que quando a gente seleciona um público, a polícia seleciona esse público como público-alvo. Então acaba havendo... Comete um equívoco?
Não sei se é um equívoco ou se é uma priorização que se dá para aquele tipo. Olha-se com outros olhos. Determinados perfis de suspeitos são mais identificados pela polícia de tempos em tempos. Então, hoje são os carecas, que eventualmente identificam os carecas como participantes do movimento skinhead. Então, fica-se atento aos carecas. Não, agora são os loiros que participam de outro movimento. Agora são os baixos, agora são os altos, são os negros, são os pobres, são os adolescentes. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que passa por essa reflexão, Geraldo. Você tocou num assunto aí que a Folha Metropolitana trouxe, é perguntar o seguinte: na nossa cidade, os nossos adolescentes estão participando de eventos feitos pela Secretaria de Esportes? Eu, quando era garoto, todo ano ficava motivado a participar do campeonato de futebol que havia na sociedade, futebol de salão. A gente tinha várias atividades, havia aqueles eventos de competições intermunicipais, né? Eu quero saber, essas atividades efetivamente ocorrem no dia a dia? Será que nós, enquanto sociedade guarulhense, temos investido nos nossos jovens? Temos ocupado o tempo deles? Se você pegar as estatísticas, hoje nós temos no estado de São Paulo um pouco mais de 9.000 adolescentes internados na Fundação Casa. Se nós pegarmos a estatística do sistema prisional, nós temos 215.000 adultos presos no sistema paulista. Então, se você fizer a conta, vai dar cerca de 4% dos presos hoje são menores de idade. Se você pegar a questão ainda dos crimes que fazem com que os menores estejam internados, a Fundação Casa declara que a maioria dos crimes que levam o menor a ser internado é o crime de furto qualificado e o crime de tráfico de drogas. Detalhe, 2 crimes graves, sim, mas são crimes sem violência contra a pessoa. E o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a internação nesses casos. A internação dos adolescentes, segundo o nosso Estatuto, era restrita a crimes envolvendo violência. E a maioria das pessoas que estão internadas hoje no nosso estado, os adolescentes internados, estão por furto, que é um crime de subtração de coisas materiais sem violência, não é roubo, e tráfico de drogas. Ou seja, os nossos jovens, nós estamos entregando os nossos jovens de bandeja para o crime organizado. Doutor Alexandre, o que me preocupa com essas informações esclarecedoras que o senhor acaba de falar é que o poder público não faz a sua parte. Não se citou nos seus comentários as atividades que deveriam ocorrer na cidade de Guarulhos. O João do Pulo, que era um ginásio para atividade daquela região, fecharam. Segundo consta, está sendo reformado. O ginásio Pascoal Tomeu não pode receber nenhuma modalidade federada, né? A Federação de Futsal não homologa, tanto que os jogos das equipes de Guarulhos estão sendo realizados no ginásio do Sindicato dos Metalúrgicos e por aí afora. Falta dinheiro, inclusive. A semana passada me deparei com o pai de uma jovem que participa da ginástica olímpica. Ele falou o seguinte: seu Geraldo, a prefeitura não tem R$8.000 para fazer a inscrição da equipe nos jogos. E nós criamos uma associação de pais para angariar fundos. Olha que coisa maluca. Prefeito, desculpa. Não tem R$8.000, mas tem R$1 milhão para gastar com publicidade. Tem 200 milhões para gastar com cargos de confiança. Eles criaram a fundação e vêm pedir apoio. Eu digo, por favor. Inclusive, eles devem participar do programa de esporte da semana que vem. Então, quando o poder público não faz a sua parte, quer investir. Quando você investe na educação, você reduz isso aqui. Infelizmente, o poder público não faz e quer que ele joga a responsabilidade. É muito fácil jogar a responsabilidade para a sociedade. Não é problema meu, cuida você da criança. Aquele seu exemplo inicial, que quando a mulher fica grávida, ela começa a fazer pesquisa, o governo faz de forma diferente, na contramão. Ele faz na contramão daquilo que se imagina que deveria ser feito
de comum acordo com as escolas, porque hoje o senhor passa em muitas praças de Guarulhos, e eu vou fazer uma matéria semana que vem, vou trazer aqui, os brinquedos danificados, o mato sem fazer o corte, falta segurança nos parques municipais. É uma sequência de fatores que faz com que esse índice aumente a cada dia. Porque o poder público não faz o seu papel, não adianta diminuir, aí eu tenho que concordar com o senhor, eu fui contrário a isso, mas pensando melhor, o poder público não faz a sua parte, então você não pode jogar a responsabilidade para os pais têm a sua passada de culpa? Tem, mas o poder público também tem. Porque se você o dinheiro que o poder público recebe, que deveria ser transformado, tá certo? De maneira transparente, numa boa escola, com bons professores, parques, ginásios. Isso não ocorre aqui em Guarulhos, infelizmente. Aí você em casa pergunta, Geraldo, e o que devemos fazer? Escolher melhor os nossos representantes. Né? Eu acho que quando você... eu escolhi. Muda. Muda. Você tem a responsabilidade civil na hora de votar. Não deu certo, troca. Não existe outro modelo. Você escolher alguém para te representar, não deu certo, quando chegar na próxima eleição, você troca. Não tem segredo, doutor Alexandre. Então hoje eu acho que o modelo que está, e nós comentamos diariamente, é questão de gestão pública. Olha, nós temos um município que está entre 8ª, 9ª economia do país. Nós temos aqui um parque industrial, temos um comércio forte, nós temos sistema de transportes, temos o maior aeroporto da América Latina. Não é possível que nós não consigamos organizar ações que permitam que a nossa juventude tenha melhores condições de vida e desenvolvimento social. Eu, sinceramente, ouço essa questão do dinheiro. Realmente o dinheiro é muito importante. Hoje a gente não consegue fazer muita coisa sem dinheiro. Mas eu não sou daqueles que acreditam que tudo é pautado no dinheiro. Eu ensino os meus filhos que as maiores coisas já feitas na vida, na humanidade, foram feitas de graça. Aquelas pessoas que são voluntárias, aquele trabalho voluntário, organizado, desprendido, é ali que está a essência da sociedade civil. Eu acredito que, sim, o governo tem a responsabilidade de gerir melhor as verbas públicas e também tem a responsabilidade de coordenar as ações da sociedade civil, de buscar identificar nichos, de buscar identificar projetos que sejam em favor da cidadania. Eu não acho que a Prefeitura de Guarulhos não tem capacidade de fazer a união, buscar a união dos nossos empresários guarulhenses em torno de projetos na área do esporte. Eu acho que todo empresário, se for colocado para ele um projeto bem realizado, bem construído, vai sentir alegria em contribuir, ainda que uma pequena quantia, para destinação a projetos dessa natureza. Às vezes falta credibilidade dos nossos órgãos públicos, porque a gente não sabe para onde vai o dinheiro que é pago no imposto, às vezes a pessoa não quer contribuir porque não acredita que ali terá algum resultado efetivo, mas eu acho que a solução passa sim pela sociedade civil em parceria com o Estado. Eu acredito que um bom gestor público, ele deve aproveitar bem os recursos humanos que tem na sociedade. Isso, estou falando da questão do poder executivo, isso vale para todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e também passa pelas instituições civis. A gente vê muitos trabalhos no nosso município realizados pela sociedade civil organizada. Então, essa sociedade civil tem que ser coordenada em prol de alguns objetivos. Eu acho que não tem objetivo maior que resgatar a juventude da nossa cidade, porque é nela que a gente deposita todas as fichas do nosso futuro. Doutor Alexandre de Sá Domingues, advogado, criminalista e professor da FIG Unimesp. Semana que vem ele está de volta aqui
é o nosso convidado de todas as quartas-feiras. As suas considerações finais, doutor Alexandre? Olha, eu agradeço sempre essa oportunidade que você me dá para conversar com os seus telespectadores. Eu sou uma pessoa que acredito nas pessoas, acredito e gosto de gente. Eu acho que a gente primeiro tem que desenvolver a tolerância, né, e a empatia pelo outro. Quando a gente olha para o outro como um igual, a gente consegue dar as mãos e construir um futuro melhor. Forte abraço, até quarta-feira que vem. Quarta-feira, obrigado, Gê. Portanto, todas as quartas-feiras, às 23h30, doutor Alexandre de Sá Domingues, advogado, criminalista e professor da FIG Unimesp em Guarulhos, é o nosso convidado aqui no Guarulhos em Destaque. E você pode acompanhar esse programa também no nosso portal, d11.com.br, tem um link ao vivo, tá certo? Esta matéria também vai estar disponível no nosso Facebook. Que Deus abençoe a sua vida. TV Destaque, 11 anos, fazendo jornalismo com responsabilidade.